Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com capacidade de procurar soluções, procurar caminhos, procurar melhorar o nosso dia a dia tão difícil. E entre essas pessoas nós temos aqui o convidado de hoje, pessoa que já vem trabalhando já há muito tempo, já foi secretário e agora está como vereador na Câmara Municipal, acumulando o cargo de líder do governo. Nosso convidado de hoje é Samuel Vasconcelos. Olá, Samuel, tudo bem? Olá, Roberto, Samuel, grande jornalista, parabéns pelo seu trabalho, essa dedicação enorme para o bem de Guarulhos. Olha, Samuel é formado em assistência social, então ele conhece bem nossos problemas. Uma cidade que é tão rica de um lado e ao mesmo tempo de um outro lado temos pessoas tão carentes. A sua passagem pela Secretaria de Assistência Social acabou te dando uma visão mais humanista, não? Quer dizer, do dia a dia, não, Samuel? Verdade, mas quando optei por fazer serviço social, já era por conta desse meu vínculo com a assistência social, esse lado humanista, solidário, que normalmente conduz o profissional de assistência social a se especializar desde o bacharelado, a pós-graduação, o mestrado. Eu digo sempre que fazer serviço social não é simplesmente buscar uma profissão, é aperfeiçoar a vocação. Quando passei pela assistência social, enquanto secretário adjunto, tive a oportunidade de conhecer mais de perto a realidade dos problemas sociais e a questão social que envolve a complexa cidade de Guarulhos. A minha esposa acabou também optando por fazer serviço social, ela acabou se descobrindo, quero aqui fazer essa menção a ela, que ela acabou tirando um 10, olha só, no TCC, isso por conta do trabalho que ela desenvolveu, que é necessário, por isso que eu estou falando isso do Samuel, é necessário ter uma visão humanista muitas vezes para compreender o que a outra pessoa, devido a toda uma série de coisas, não consegue compreender o porquê dela estar naquele sofrimento e muitas vezes se afundando cada vez mais. E aí, foi daí que nasceu sua vontade de ser vereador, de tentar ajudar mais efetivamente, Samuel? Na verdade, eu tenho uma militância na política desde a minha juventude. Eu vim da cidade de Camaragibe, cheguei aqui em estado de Pernambuco, cheguei em Guarulhos em 94, mas desde a minha mais tenra adolescência, eu tenho uma militância política porque eu acredito na transformação da sociedade e creio que um dos viés para a transformação social é a política. Não existe uma outra forma de legislar que não seja através da política. Então, por isso, optei e estou muito feliz com a oportunidade que Deus tem me concedido de poder servir a cidade que me acolheu e eu a adotei, a cidade de Guarulhos. Samuel, mas a maioria dos governos, eles acabam levando o governo e as metas políticas muito mais para uma questão mais produtivista. E o lado social muitas vezes é renegado a um segundo plano. Como fazer para que os governos tenham uma visão mais social, com projetos mais sociais, em benefício dessa população mais carente, que luta no dia a dia, que sofre nos ônibus, que sofre com qualquer tipo de pequeno aumento já no mercado, já afeta grandemente a alimentação dessa população. Como fazer para os governos terem uma visão mais social? O que fez, na verdade, o ex-prefeito Eloy Pietá, o ex-presidente Lula, foram pessoas que assumiram a gestão, o que tem feito a presidenta Dilma, tem feito gestões voltadas para aqueles que mais precisam. Alguns programas de inclusão acabam por compensar essa dificuldade que aqueles que estão na parte de baixo da pirâmide têm. Então, o olhar para aqueles que mais precisam tem que conduzir o governo para que possa incluir, de fato, aqueles que mais precisam. Eu digo que o governante, ele governa para todos, mas tem que ter uma preocupação com aqueles que mais precisam. Bom, estamos conversando com o Samuel Vasconcelos, ele que é líder do governo aqui da Câmara Municipal. E é interessante, eu quero fazer essa nota aqui, logo no primeiro bloco, que ele é evangélico também, só que
Ele é daqueles evangélicos que eu gosto muito, porque ele é naturalmente evangélico, ele não precisa ficar alardeando pelos quatro cantos, e ele acaba, essa visão cristã também acaba sendo embutida dentro do trabalho do vereador, que também acaba acumulando o cargo de líder do governo. Numa Câmara de 34 vereadores, é difícil ser um líder, não? É difícil, mas eu quero inclusive fazer menção à atual legislatura que tem compreendido o meu trabalho e o fato de eu ser evangélico, né? Eu estou vereador e sou evangélico. Entretanto, o mandato que eu exerço, ele não é ligado a nenhuma religião, ele não é ligado, ele não é segmentado. O mandato ele é da cidade, por isso eu defendo naturalmente, não tenho nenhuma dificuldade de me postar como uma pessoa laica. As minhas convicções religiosas, elas são particulares. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Então, o mandato que eu exerço, ele é um mandato laico, ele é um mandato para todos da cidade. Olha, eu quero fazer uma citação aqui. Nós estamos gravando o programa de hoje com o vereador Samuel Vasconcelos, mas durante o dia o Argentini acabou passando uma mensagem aqui, dando parabéns ao programa, dizendo que sempre nos assiste. Ele quer também parabenizar o vereador Samuel pela nova metodologia que ele está usando, digna de ser copiada, que é a questão da agenda nas redes sociais. Uma ideia interessante. Está sendo elogiado aqui pelo Argentino, Obrigado. Que é um líder aqui da cidade de Guarulhos, que trata da questão da segurança. É importante esse tipo de transparência, não, Samuel? No período de campanha, eu ouvi muito da população que os políticos não trabalham. E eu sempre trabalhei muito na minha vida. Eu tenho uma história de vida de muito trabalho, lecionei no Estado por muitos anos, trabalhei enquanto assistente social em algumas entidades e eu assumi um compromisso de, se eleito, eu iria publicar a minha agenda. E desde o primeiro dia de mandato, de segunda a sábado, no Facebook e em todas as redes sociais, eu publico a minha agenda para que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. Um político nada mais é do que o empregado do povo. Enquanto empregado, tem que dar satisfação aos patrões. Pena que nem todo mundo pensa dessa forma, né? Algumas pessoas acabam se distanciando um pouco da população. Você já está há um bom tempo no mandato. A Câmara é tudo o que você pensava? Eu estou, na verdade, há 1 ano e 8 meses. A Câmara não é tudo o que eu pensava, mas também é a realidade. O mandato, os mandatos, eles são de representações, nós representamos a população. Então, o que eu vejo na Câmara, naturalmente, eu vejo fora da Câmara. Então, está dentro da expectativa. Dá vontade de se candidatar novamente, continuar esse trabalho? Você sente essa vontade? Na verdade, isso acaba trazendo uma reflexão forte, porque como não é o que você pensava, você não tem a força que imaginava, mas está dentro de uma realidade que você aprende a conviver, eu pretendo pelo menos buscar mais um mandato. No início do ano eu tinha um outro pensamento, mas agora vendo fluir alguns projetos, algumas propostas que nós temos feito, eu chego à conclusão que o nosso mandato ele é relevante para a cidade. Bom, nós temos uma base bastante ampla, né? Existe uma base do governo bastante ampla, uma oposição um pouco menor. Como é que você consegue fazer a transição, já que você é líder do governo, mas também tem que conversar com a oposição? Como é que você faz esse trânsito, Samuel? Eu procuro respeitar a oposição. A oposição cumpre o seu papel e a oposição ela tem um papel fundamental na democracia. O papel da oposição é justamente apontar os erros ou mesmo apontar uma outra visão acerca de quem está no governo. Então eu respeito a oposição e a base entende a oposição. Então a nossa relação com a oposição é uma relação de respeito e a oposição também tem uma relação de respeito com a base. Nesse mandato do Sebastião Almeida, que você é o líder do governo, qual foi o grande acerto desse governo, na sua opinião? Não obstante nós termos várias críticas na questão da mobilidade urbana, eu digo que o governo tem acertado na questão da mobilidade urbana. O secretário Atílio Pereira tem sido duramente criticado, mas nós temos que entender que a realidade da cidade é outra. Guarulhos é uma cidade que no local onde tinha uma quadra
com 100 casas, hoje tem 2.000 apartamentos. Então, isso cria uma dificuldade muito grande para quem está na gestão. Então, eu aponto, além da questão da mobilidade urbana, também a questão da educação. Nós acertamos muito com a questão dos CELs, que faz a inclusão da periferia. E você acha, o que, na sua opinião, o governo tem que centrar fogo nos próximos anos? Qual é a questão que vai merecer uma atenção especial do governo? Eu quero destacar 2 áreas. Primeiro, a continuidade do trabalho na área da mobilidade urbana, porque nós avançamos, mas temos muito a avançar ainda. Por exemplo, a questão do Trevo de Bom Sucesso. Saindo do Trevo de Bom Sucesso, virão outros desafios, como a questão da Juscelino Kubitschek, a Estrada da Água Chata, e o outro desafio é a questão da saúde. Nós temos que avançar e muito. Já avançamos, mas temos que avançar mais na questão da saúde, principalmente com a conclusão das obras do atendimento pleno do Hospital dos Pimentas. Você acha que a cidade tende a crescer ainda mais com esses montes de torres? Você é a favor de que essa liberação de grandes torres continua? Ou você acha que é necessário fazer um plano de diretor que dê uma segurada a mais nisso? Nós precisamos fazer um plano diretor, revisar a cidade. Entretanto, é normal que as pessoas optem por vir morar em Guarulhos. Guarulhos tornou-se, nos últimos 10 anos, uma cidade muito atraente. Nós temos aqui tudo que São Paulo tem, que as grandes metrópoles têm. Então, por essa atração que a população de outras cidades tem pela cidade de Guarulhos, o crescimento é inevitável. O que nós temos que fazer é planejar a cidade para oferecer condições para que as pessoas que aqui chegam e que aqui vivem possam ter condições de viver em paz. É a cidade que tem crescido cada vez mais, mobilidade urbana é a grande questão, além de outros pontos como segurança, saúde e por aí vai. Bom, vamos para um rápido intervalo, estamos conversando com Samuel Vasconcelos, ele que é líder do governo, já foi secretário adjunto de Assistência Social, está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Pelo jeito, nos próximos anos, não será candidato a presidente da Câmara, né? Quem sabe futuramente, né? Vamos para um rápido intervalo e retornamos já com Samuel Vasconcelos, vereador na Câmara de Guarulhos. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277, 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, sempre trazendo pessoas interessantes que saibam
que falam, hein? Porque aqui também ouve o que não quer, né? Então a gente sempre traz algumas pessoas muito corajosas. Samuel Vasconcelos, líder do governo, até por ter aceitado esse cargo de líder do governo, tem que ter muita coragem, é muito problema. Eu quero destacar aqui agora a vida dele como parlamentar, né? Eu gostaria que ele falasse de algum projeto dele que ele destaque, assim como uma coisa bacana para a cidade, que mereça destaque. Vamos falar de um projeto que o senhor já apresentou, foi aprovado, vereador? Tem um projeto que, se eu tiver apenas um mandato, já estarei satisfeito por esse projeto que foi aprovado. No período eleitoral, eu conheci um casal de deficientes visuais e esse casal fez uma reclamação, Roberto. Qual a reclamação? Que mesmo tendo aprendido a linguagem Braille, segundo eles, que não é linguagem, é código, mesmo tendo aprendido o Braille, todas as vezes que ele recebia uma conta de água, luz, telefone ou qualquer uma outra cobrança, eles tinham que recorrer a terceiros para saber o valor. E aí, primeiro projeto que nós apresentamos pelo mandato foi tornando lei a obrigação de que todas as empresas de cobranças do município, e assim pública como privada, quando solicitado, emitisse os seus produtos em Braille. Então, hoje é lei na cidade de Guarulhos. O prefeito sancionou e, para minha alegria, ou nossa alegria, vários vereadores de outras cidades pediram cópias do projeto. Agora, imagine o senhor, a senhora que está nos assistindo, aquele deficiente visual que recebe a cobrança, uma conta de água, luz ou telefone, ou uma outra cobrança, e ele tinha que recorrer a terceiros para saber o valor. E agora ele tem o direito de ir na instituição, solicitar que venha em Braille e ele saber o custo que ele vai pagar. Tem uma deputada, inclusive, deputada Janete Pietá, que assumiu o compromisso de estar apresentando na Câmara Federal para que seja uma lei nacional. Então, me orgulho muito. Inclusive, o nosso mandato recebeu um prêmio dos Amigos do Bem como sendo o projeto do ano no Estado. Isso nos enche de orgulho. Projeto bacana. O vereador estava falando sobre essa questão, eu fiquei imaginando, conheço também um casal ali na região do Tabuão, os dois são deficientes visual, e eu fiquei imaginando eles num ponto de ônibus, por exemplo, e um ônibus passando, eles não sabem que ônibus que é, também era questão de tentar entender a situação dessas pessoas deficientes, né? Porque eles são pessoas normais, simplesmente não enxergam, mas trabalham, produzem, pagam seus impostos e têm todos os direitos. É necessário uma visão, é preciso conhecer essas pessoas, não, vereador, para tentar soluções pequenas como essa podem resolver uma situação muito grande, não, vereador? Então, é simplesmente se colocar no lugar do outro. Tem um outro projeto que nós apresentamos, que é um projeto que destina 5% das construções ou dos empreendimentos sociais na cidade para idosos e deficientes. Mas não é simplesmente destinar 5% dos imóveis sociais para idosos e deficientes, é adaptá-los. Então, nós apresentamos um projeto para que todas as construções de interesse social no município destine 5% para idosos e deficientes, adaptados. Por exemplo, um conjunto de apartamentos. Os imóveis terão que ser nos térreos e, além disso, adaptado. Não adianta simplesmente outorgar um apartamento para um idoso ou um deficiente se não tiver adaptado. Então, nós apresentamos essa lei e temos sempre nos colocado no lugar do outro. E isso tem dado resultado e temos contado com a sensibilidade dos colegas vereadores e também do prefeito Sebastião Almeida. Vereador, eu tenho reparado, quer dizer, eu conheço isso há muito tempo, né? Cada dia que passa, as nossas calçadas são piores, vereador. E nós sabemos que a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Na região central é muito complicado, até mesmo não só para o deficiente, o cadeirante, mas a pessoa mais idosa. Não seria também o caso de tentar, pelo menos a longo prazo, começar a tentar dar um jeito nessa situação, meu vereador? Roberto, você tocou num ponto que é muito importante. A cidade precisa se gerontolizar. Nós estamos vivendo mais. Verdade. O brasileiro está vivendo mais. Então, hoje é natural, é normal nós encontrarmos pessoas de 75, 80, 90 anos em pleno vigor e produzindo.
Então a cidade, e aí não é só uma questão do poder público, é uma questão de toda a sociedade começar a se preparar para receber os seus idosos. Não basta permitir que as pessoas vivam mais, tem que criar condições para que elas vivam com qualidade. E as calçadas têm sido um grande problema que o poder público tem que atacar com bastante rigor. Há poucos dias atrás eu vi uma discussão interessante. Eu não sei bem qual seria o nome, se seria creche para idosos, mas seria um local bolado pela prefeitura para ficar o dia todo com idosos. Ali teria enfermeiras, teria cuidadores. O senhor acha interessante esse tipo de projeto, vereador? É viável? É muito caro? Não é caro? É possível a longo prazo pensar num projeto assim? Na verdade, em Guarulhos nós já temos, chama-se Casa Dia. Teve até um problema com a questão do conselho dos idosos, porque a princípio o nome escolhido era creche para idosos. E não fica bem dizer que é creche para idosos. Creche pressupõe lugar de aprender, lugar de receber apenas cuidado. E o idoso não, o idoso ele produz, ele tem o que ensinar. Então chama-se Casa Dia. É uma iniciativa que partiu do governo federal já na gestão da presidenta Dilma e tem se espalhado pelas cidades. E Guarulhos já tem uma e tem uma outra para abrir. E eu creio que nós estamos avançando nesse sentido. É necessário, repito, precisamos gerontolizar a cidade. Nós, parlamentares, precisamos criar mais projetos que contemplem os idosos, porque nós estamos vivendo mais. Recentemente apresentei um projeto, Roberto, e está tramitando na casa, passando pelas comissões, obrigando o poder público, no caso o executivo, a criar condições para que todo idoso ou idosa possa marcar a sua consulta por telefone. Na justificativa, eu até coloquei que não tem sentido um idoso de 65, 70 anos sair de casa às 5h30, 6 horas da manhã para ir marcar uma consulta. E muitas vezes, quando chega na hora de marcar a consulta, ele sabe que não pode marcar, não vai ter condições. Então, nós apresentamos um projeto para que as pessoas idosas em Guarulhos possam fazer um cadastro na UBS e passar a marcar as suas consultas por telefone. Eu acho que nós temos que gerontolizar, repito, temos que gerontolizar a cidade, nós temos que nos preparar porque nós estamos vivendo mais e queremos viver com qualidade. E às vezes alguns pequenos ajustes na cidade podem melhorar a qualidade de vida, como aumentar o espaço do tempo entre o semáforo verde para o pedestre passar, porque parece que o pessoal só pensa naquele espaço para o jovem. Então eles calculam mais ou menos quanto um jovem demora para atravessar uma rua e esquece que Guarulhos também tem muito idoso e o idoso vai demorar mais para atravessar a rua, não é? E tem muita gente mal educada, fica buzinando para o idoso ir mais rápido. Acho que a gente também tem que começar a pensar na cidade um respeito, né? Às vezes eu sinto que está faltando um pouquinho de respeito de uma pessoa para a outra. Isso aí nós temos que realmente tentar mudar um pouquinho. Estamos conversando com Samuel Vasconcelos, vereador aqui da cidade de Guarulhos. E eu queria perguntar para ele uma coisa, muita gente tem me perguntado o seguinte: a qualidade dos vereadores não é das melhores. Não, olha, a qualidade não são das melhores, não. Inclusive, um amigo meu falou: senhor Roberto, por que você não chama todos os vereadores? Porque o pessoal não aparece? Olha, eu vou te dizer um negócio, hein? Se eles não aceitam, não. São poucos. Você deve ter, dos 34, eu acho que uns 12 acabam sendo entrevistados, porque a maioria, sinto muito, viu? Fica complicado. Como fazer para melhorar a qualidade do parlamentar, vereador? Embora o senhor, até por ética, não vá falar que tem gente não tão boa, mas a qualidade ela vem decaindo durante os anos. Do ano a ano vem decaindo. Como fazer para tentar melhorar essa qualidade parlamentar, inclusive nas discussões dentro do plenário, vereador? Na verdade, eu já disse aqui, o sistema é de representação. Então, o que nós temos fora, nós temos no parlamento. Então, para melhorar o nível dos parlamentares, tem que politizar a população. Então, ao politizar a população, nós melhoramos o nível dos parlamentares. Enquanto nós tivermos a política da troca, a política do jeitinho, nós vamos manter este mesmo nível nas casas legislativas.
mas eu creio que está avançando, Roberto. Por exemplo, na penúltima sessão, nós recebemos 2 escolas públicas. Nós recebemos a Escola Dom Paulo, alunos do segundo e terceiro ano da Escola Dom Paulo e alunos da Escola Alice Chueri. E eles ficaram no plenário, assistiram à sessão. Após a sessão, eles fizeram um bate-papo comigo e com o vereador Eduardo Barreto, e nós tiramos várias dúvidas e eles ficaram bastante interessados. E, posteriormente, vários alunos me adicionaram no Facebook. Então, eu acho que esse é o caminho. Recentemente, também tive a oportunidade de ministrar uma palestra sobre o que faz o Legislativo Municipal para alunos do Colégio Objetivo, para alunos do cursinho. Então, acho que esse é o caminho, é politizar a população. Quando nós tivermos uma população politizada, nós teremos políticos melhores para servir a cidade. E o vereador até contou para mim sobre essa palestra, eu achei muito interessante que ele teve coragem de assumir o próprio mandato, né? Que perguntaram algumas questões polêmicas para ele, se ele tinha orgulho do mandato e tal, ele disse que tinha orgulho sim. Seria até interessante você repetir essa sua afirmação para jovens. É necessário ter coragem e é necessário ter orgulho do que faz, não, vereador? Eu tenho muito orgulho de estar vereador. Eu digo, eu não sou vereador, eu estou vereador. Eu sou professor de formação e assistente social, agora eu estou vereador. E eu disse para aqueles alunos, e repito aqui, ser vereador ou estar no mandato é a oportunidade de servir ou ser servido. Alguns optam por serem servidos do mandato, outros optam por servir. E quem acompanha o meu trabalho, o trabalho da minha assessoria, sabe que nós optamos por servir a cidade. Então, alguém perguntou se eu tinha orgulho do mandato e se eu votaria em mim de novo. E eu afirmei que tenho muito orgulho, porque os outros vereadores que digam o mesmo, mas o meu mandato é o melhor mandato da cidade. É só acompanhar. E eu não sou modesto nesse aspecto. Eu digo de verdade, é só ver a qualidade dos projetos que nós apresentamos, é só ver a coragem que nós temos de publicar a nossa agenda de segunda a sábado. A população, você, o senhor, a senhora que está nos vendo, sabe aonde eu estou, o que é que eu estou fazendo com o salário que eu recebo, com o soldo que eu recebo, que é público. Então eu tenho muito orgulho do mandato que exerço, porque eu trabalho para todos. Eu não trabalho para uma igreja, eu não trabalho para uma categoria, eu não trabalho para um segmento. Eu trabalho para todos. Eu até uso o slogan mandato para todos. Eu vou fazer a mesma pergunta que fizeram para o senhor. Rapidamente, posso? Última pergunta, podemos fazer? Vereador ganha muito, não? Depende. Por exemplo, um vereador que trabalha, o salário dele está dentro da média de um gerente de uma empresa. E olhe lá. Agora, tem que avaliar o trabalho, porque para alguns o soldo que recebe é muito, para outros fica abaixo do que mereciam ou que deveriam, porque também tem que considerar a formação de cada um. Por exemplo, se eu estivesse lecionando numa faculdade, numa universidade ou num cursinho, eu estaria com um salário maior do que o que eu recebo enquanto vereador. Mas entendo que estar vereador é a oportunidade de servir. Então o salário não pode ser a principal coisa, não pode ser o principal objetivo, e sim a oportunidade de poder servir. Obrigado, vereador. Passou já nosso tempo super correndo. Quando tem convidados assim desse naipe, é muito bacana, né? Ele fala o que ele pensa, não tem medo, não tem meias palavras. Samuel, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade de poder falar um pouco do nosso mandato e coloco minha disposição para todas as vezes que me chamarem, eu estarei aqui dando satisfação à população com muita alegria daquilo que faço e faço com prazer. Com certeza vai ter outras oportunidades. Gente, muito obrigado pela audiência. De segunda a sexta, nosso programa está aqui das 19 às 19h30 com reprise das 13h30 até às 14 horas. Programa Tribuna Livre. Procure nossas redes sociais da Roberto Samuel, Tribuna Livre, curta a nossa página, porque essa e outras entrevistas você vai encontrar lá na página, na fanpage do Tribuna Livre. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.